Conectadas e conectados, muito boa tarde. Olha, aqui em São Paulo tá um sol maravilhoso. Obrigada pelas mensagens. O e-mail tá bombando. São 13 horas e 1 minuto em ponto aqui no seu Conexão. E a minha pergunta para vocês hoje é a seguinte: como é que é o seu comportamento financeiro, hein? Você é muito gastão, você é muito gastona, você é poupadinho, você tem uns sonhos e aí você traça umas metas para ir atrás, ou você não tá nem aí? Ai, se der, eu compro, se não der, eu não compro. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, ele é palestrante, professor na área de negócios dos cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, empresário. Ele pesquisa o comportamento humano e ele é autor do best-seller Dinheiro Dá em Árvore. Eu já li, é sensacional. Eu já falei muito em outros programas também sobre esse livro. Ele fala em empresas, universidades e associações por todo o país. Ele escreve para vários meios de comunicação e é constantemente, eu sei disso, convidado para entrevistas em rádios, TVs, mídias impressas e online. Ele é Júnior Portari. Muito obrigada, querido. Seja bem-vindo. Obrigado. Prazerzão estar aqui. O prazer é meu. Nós vamos falar sobre comportamento financeiro. Júnior Portari, existe mais um tipo de comportamento financeiro? Boa pergunta, tá? Tem. Veja você que é muito provável que você conhece pessoas que até tem uma renda menor do que a sua e ela tem um patrimônio, bens muito maiores, às vezes do que o da gente, de outras pessoas da mesma idade e faixa de renda dela. E tem outras pessoas que ganham super bem e você encontra com elas numa situação muito pior do que a da gente. Nunca tem dinheiro para pagar uma batata frita. Duro, exatamente. Então isso, e você também estuda comportamento, você sabe disso, isso é completamente emocional. O cara ou nasceu para ter alguma coisa, ou ele nasceu para não ter nada, é mais ou menos assim. E infelizmente, no Brasil, e talvez até na América Latina, todas essas nações que tiveram colonização de portugueses, espanhol, a gente tem infelizmente essa tendência, parece que a gente não acredita muito que o dinheiro é pra gente. Entra muito, inclusive, na sua área, não é? PNL, parece que crenças. Não merece, né? Não mereço, exatamente. Não Dinheiro é sujo, exatamente. Então... Dinheiro não traz felicidade. Sim, dinheiro. Mas manda buscar, exatamente. Né, Luquinha? E aí, o que acontece? Se você, historicamente, for atrás, 76% das pessoas, olha, 76% em média, às vezes está 80%, às vezes está 70%, mas é 76% em média das pessoas têm algum problema financeiro. E ter um problema com grana financeira não significa que necessariamente você está devendo. Simplesmente o fato de você não poupar já caracteriza, consiste que você tem um problema financeiro. Porque se te der uma dor de barriga, a famosa diarreia amanhã, você não guarda, como é que você sobrevive com isso? Né? Mas você sabe, é interessante isso também, porque eu já vi várias pessoas falarem o seguinte, a gente vai sair um pouquinho da pauta agora, porque é meu amigo, eu posso. Pessoas dizem assim, economiza para comprar à vista porque você tem desconto. Só que a maioria dos locais onde você compra aqui no Brasil não tem desconto à vista. Eles praticamente te obrigam para ir para aquelas 12, 15, 20 parcelas a perder de vista, né? Carnê e tal. Na prática isso acontece. Se bem que se você chegar para um lojista, se põe no lugar dele agora, você tem uma folha de pagamento para pagar amanhã. E aí ele vai ter que pagar a folha de pagamento, os encargos, ele vai ter um desembolso grande de dinheiro amanhã. E você diz para ele, olha, essa coisa de 500 à vista, você me dá 3, 5% de 500 no cartão, que você disse que é o mesmo preço à vista, você me dá 3, 5% de desconto para eu te pagar no dinheiro. Mas tem que chamar o gerente, porque o cara não faz. Você consegue. O vendedor, ele tá lá, quanto mais ele vender, mais ele ganha. Infelizmente tem os dois lados, tem alguém que precisa vender e alguém que precisa comprar. Nem sempre isso é verdadeiro, porque às vezes você compra sem precisar comprar, não é verdade? Mas você consegue, sim, é fato. Qualquer um desses ramos de negócio que você chega lá e você fala que você quer pagar no dinheiro, pensa bem, o comerciante ele tem uma despesa para pagar, ele vai querer fazer caixa. E daí tem um detalhe, ele economiza os 2,5%, 3% que a maquininha lá do débito cobra dele, ele economiza os 4,5% a 6% do cartão de crédito. Entrei numa loja uma vez para comprar esses gadgets assim pro meu filho de aniversário e eu falei, eu tenho dinheiro, eu te dou em dinheiro para você tirar os 5% da maquininha. Não tirou. Essas redes grandes fazem isso, né? Mas leva uma oferta do concorrente para você ver hoje se o cara não te vende. Vende, tá mudando um pouco. Então, um pouco não, tá mudando bastante. Isso me injuria demais, viu? Por que o brasileiro diz que tem mais mês do que salário no final do mês? Esses tempos eu estava ouvindo de uma pessoa dizendo assim, puxa vida, aqui de São Paulo, eu não tenho
nessa vida eu não tenho nada, aí de repente vem uma enchente na minha casa, eu perco tudo. Aí eu falei, poxa, é muito contraditório, você não tem nada, mas perdeu tudo. Mas é assim, simplesmente pelo fato de que você não se planeja. Falta mês mesmo, né? Falta salário, sobra mês, para a maioria das pessoas. É fato, porque ninguém nunca parou. Presta atenção. Provavelmente a sua mãe, a sua avó, a sua bisavó não tiveram educação financeira. Ninguém foi lá e fala, filho, guarda 5% do seu. Mas o povinho era judeu, então o povinho poupava no colchão. Então, essa é uma categoria diferente. É uma categoria. Não é latino, né? Então, é verdade. Então, tem essas diferenças. Mas o comportamento é que influi. Se a partir do momento que você toma uma decisão assim, não, eu quero organizar as coisas, existem N métodos. Se se organizar, você vai descobrir uma coisa básica, você não ganha mal. Você gere erradamente as suas finanças. Não ganha mal, ponto. Cada um de nós, se a gente levar a ferro e a fogo mesmo, pelo menos 25% a gente passa a custar menos de um dia para o outro. Olha o que eu estou te contando. 25% é um número mágico. Se você se concentrar naquilo, se você quiser gerir melhor a sua grana, pensa no seguinte, eu consigo cortar hoje 25%. É um número. Esse é um número que existe. Vou ler de novo o seu livro? Por favor. Então, quer dizer que essa coisa da falta de educação financeira na infância conta muito. Então, Demais. Os pais precisam incutir na cachola dos filhos. Sim, além da educação financeira, tem a questão das crenças. Né? Eu criei uma coisa que eu chamo de síndrome do Danoninho. Me conta. Eu conto isso muito nas palestras. Danoninho você pode dar, inclusive, fazer um merchan aqui? Eu sei, tá? Paga nós. Essa síndrome do Danoninho é o seguinte, a gente às vezes está criando os nossos filhos para serem pobres. Como então, assim? Você chega no supermercado, uma mãe com um filho, e ele olha aquele Danoninho lá, vermelhinho, na prateleira, e fala, mamãe, eu quero aquele Danoninho. Aí a mamãe dele fala para ele simplesmente essas palavras terríveis, filho, nós não vamos comprar porque nós não temos dinheiro. Aí você fica a vida inteira, até você crescer, ouvindo que você não tem dinheiro. Nossa, eu devia ouvir isso no supermercado mesmo. Mas você ouve direto, fica perto dos Danoninhos que você vai ouvir. Então chamam isso de síndrome do Danoninho. E assim ocorre com todas as outras coisas. Você cresce mesmo acreditando nessa coisa maldita de que não tem dinheiro para você, que você não nasceu para os outros, não para você. Então o que você está falando é que nós somos programados para sermos pobres? Sim. Verdade. Só que isso tem 600 anos, né? Assim, desde a Idade Média se dizia lá atrás, nós não vamos falar de religião, mas você já deve ter ouvido falar disso, que era muito mal ser rico, que quem era rico não iria para o céu, porque tem interesse, obviamente, por trás disso. Agora, presta atenção, vê a Alemanha, vê a Inglaterra, vê os Estados Unidos, em relação aos países latinos, foram colonizados não pelos mesmos latinos que nos colonizaram. O que acontece? Nações ricas, prósperas. É a forma de pensar sobre o dinheiro. Isso veio sendo transportado. Desde pequenininho eles já vão ensinando. 30 gerações é assim que ocorre. Mas isso significa que são os melhores países para se poupar ou alguma coisa do gênero ou não tem nada a ver? Boa pergunta. O Brasil ainda é ótimo para isso. A gente ainda tem 0,5% da poupança. Lá fora você não tem isso. Só que a poupança, nós vamos entrar nisso agora, falar da poupança. Pode. A poupança é o básico pra gente, né? Se você se instruir um pouco mais, você entra para outras linhas de investimento, você entra na bolsa, as pessoas têm um medo terrível da bolsa. Tem que fazer curso para investir Exatamente, mas vale a pena, são coisas rápidas. Na internet, a internet é uma enciclopédia gigantesca. O tal do YouTube te ensina tudo o que você quiser saber. Eu estava passando agora aqui na Avenida Paulista e vi lá na banca o seguinte livro, Poker para leigos, digamos assim. Nossa. É uma sériezinha de livros. E da mesma forma tem lá bolsa para leigos, investimento, tem tudo para leigos. O YouTube tem vídeo tutorial para tudo. O que você quiser aprender, você vai para ali que você aprende. Bolsa para leigos. Enfim, é fácil de aprender. Funciona mesmo? A pessoa... Quem vive disso, é porque dá alguma coisa. Tem gente que só vive de bolsa. Né? O cara tem lá o home broker dele, ele acorda de manhã de olho nas notícias e ele ganha o dinheiro dele. Precisa ter um pouquinho mais do que para abrir uma poupança. Mas só tem uma bruxa em casa com uma bola de cristal e uma intuição, olha, essa vai subir, essa vai descer, ui. Então esses cursos você recomendo, sim. Recomenda. Perfeitamente. O Brasil ainda tem poucos investidores. Nós vamos ter muito daqui para frente. Aliás, cresce absurdamente. Eu não sei os números, mas cresce muito o número de pessoas físicas hoje trabalhando com a Bolsa de Valores. E essas empresas que estão em crise, por exemplo, as vendas caíram muito, que tipo de bálsamo que você pode dar para elas hoje? Então, a gente faz um trabalho, inclusive nesse fim de semana a gente vai fazer um curso lá em Jundiaí, um curso de fluxo de caixa.
que é um curso para pequeno, micro e médio empresário, que é aquele cara que não tem muito essa vivência corporativa. Então a gente está transportando para uma linguagem simples, um pouco de finanças, do mundo corporativo maior para o mundo menor, e preparando esse pessoal para trabalhar os números dele. Então é assim, vendas, aliás nós conversávamos disso agora há pouco, né, nos bastidores, vendas caiu, é mercado, mas pode ser comportamento também. Se você perguntasse para mim, exatamente, se você perguntasse para mim, o que um empresário médio, pequeno, micro, gigante pode fazer pelas vendas dele? Treinar sempre. Né? É comportamento. Se o vendedor dele, e olha que todos são vendedores, o balconista aqui do McDonald's, todos. Eu, você, sim. Se ele optar por fazer um programa de treinamento para o pessoal dele, ele vai estar sempre reciclando, o cara vai estar sempre pelo menos lembrando que tem que estar motivado, não é? E isso ajuda muito. Crise existe, todos os períodos da vida a gente passou por alguma crise, não é verdade? Então tivemos um apagão em 2001 para 2002, tivemos o 11 de setembro, tivemos o dólar de 2005 para cá, a gente sempre, 2008 tivemos uma crise nos Estados Unidos, a gente sempre vai ter uma crise, mas pensa bem, os bons ficam empregados, não é? A gente precisa de vendedor bom, ele tem que ser treinado. Cara, ele é tão bom esse cara no que ele faz que eu cheguei aqui com uma cara emburrada, o meu celular caiu de cara no chão hoje, pof! E apagou, aí eu tentei ligar e ficou aquela tela preta com uns risquinhos coloridos, ou seja, ferrou. Aí eu levei lá na assistência técnica, correndo antes de vir pro programa. E a moça falou assim, olha, a placa não danificou, mas o que a gente tem que arrumar é R$450. Aí eu contei isso pra ele. Conta o que você me falou lá fora, o que eu tinha que fazer. Que valeria a pena, já que o seu celular custa posso falar os valores? R$1.300. É melhor, se você quiser o mesmo celular, obviamente, é melhor você consertar. Ou então você pode optar por aqueles de 69, R$99,90, que não tem muito recurso. O Luquinha quase que ele desceu pra comprar um de 99 pra mim, que eu tava aqui desesperado. Aliás, a gente tem que viver o que pregam, né? Eu utilizo essa filosofia. Plano pós-pago para mim não funciona. Eu tenho 2 pré-pagos, eu tenho um smartphone que pega 2 chips, então o meu custo com o celular não passa de R$50 por mês. Com internet e voz. Oi, conta isso aí pra gente um pouquinho. Eu sempre te pergunto que operadora que você utiliza e na minha agenda tem lá Thalia Vivo, Thalia TIM, Thalia Claro, Thalia Oi, tem mais algum outro, sei lá. Não, só tem um. E aí eu ligo com o chip, com um dos 2 chips e custa o que você sabe que custa. E é sempre pré-pago? Sempre pré-pago. Faz uns 6 anos que eu não tenho pós-pago. Os meus 25% de poupança estão aí. É isso aí. Gente, que loucura isso. Mas tem que utilizar, o que você quer saber? Com internet? Sim, inclusive. Custa, acho que 40 centavos, 50 centavos por dia. Né? Então, você pode utilizar o modem, inclusive. Enfim, tem uma série de coisas que você pode fazer. Se você parar 5 minutinhos, pra gente também. Você para 5 minutinhos, 10 minutinhos na frente do seu computador e vai atrás. Quanto custa isso, isso e isso? É só perder um tempinho. Aí geralmente dura um bom tempo. Tem uma esposa de um amigo meu que ela vive assim. Não é que ela vive assim, ela faz sempre isso. Quando está vencendo o plano de internet dela, ela liga lá e fala, vou trocar por outra operadora. Aí, naturalmente, abaixa o preço. Quando está vencendo o plano de TV a cabo dela, que hoje tem muito combo, né? Tudo junto, né? Conheço o diretor de uma empresa lá no Rio de Janeiro que faz a mesma coisa. Exatamente. Funciona, que é uma beleza. Você vai ver que as pessoas acabam conseguindo desconto. Daqui a pouco chega uma época que está tão barato que... Você já imaginou se eu ligo lá amanhã na minha TV a cabo e falo assim, olha, eu quero... E a atendente está de mau humor e eu falo assim, eu quero cancelar. E ela, tá bom, mas se ferrar. Isso pode acontecer, mas é difícil. Então, você sabe que é um tiro no escuro. É verdade. Mas geralmente não, né? As empresas têm equipes de retenção de clientes, né? Principalmente essas empresas que trabalham com serviço. Você vai ver que ele te enrola um pouco na linha, quando você faz um tipo de ligação, passa por uma outra pessoa que é um cara que vai captar, vai te segurar, te reter e faz parte do business dele, né? Serviço, ou seja, quanto mais eu te mantiver aqui na base, melhor para mim. Celulares com 2 chips. Tem mais de 2 já? Tem, acho que até celulares com vários chips. Olha a dica do Portale, hein? Quem gasta mais, homem ou mulher? Grande pergunta. Saiu uma pesquisa esse tempo atrás, se eu não me engano, falava que o homem gastava um pouquinho mais do que a mulher. Por causa dos eletrônicos, é isso? Não sei, mas as mulheres gastam mais por causa das roupas e dos batons e da maquiagem. Acho que somos todos consumistas. Uma coisa é certa, 76% das pessoas não têm as receitas e despesas equilibradas. Ponto. E equilibrado é o que é? É basicamente você pensar no seguinte, quando chegar ao final do mês, eu devo ter utilizado a minha renda, mais ou menos nessas proporções, 5%,
5% numa dívida, ou por estar numa dívida de investimento. É uma dívida boa. 5%? 5%. Imagina que você faz um consórcio, por exemplo. Que se você deixar de pagar, um consórcio no valor de 5% da sua renda. Se você deixar de pagar, você perde alguma coisa, não perde? Não é legal. Então você continua pagando. Você é forçado. É uma dívida boa, dívida de investimento. 10%, esse é bacana, é poupança pura. E 10%, aí algumas pessoas não concordam com isso. E até vale a pena a gente comentar que realmente ninguém é 100% unânime, ninguém é unânime, não é? Nem sempre todos vão concordar com o raciocínio da gente. Por exemplo, eu largo o carro na rua, exceto como hoje que não tinha lugar para parar na Zona Azul. Mas eu não concordo em pagar todo o seguro que eu pago e tem que pagar o estacionamento. Então, mas tem gente que não concorda. Então, nem tudo vale para todo mundo, mas essa regra é boa. Então vamos lá, 5% para dívida de investimento, como um consórcio, como um plano de previdência, alguma coisa que se você parar de perder, você é, entre aspas, punido, ou seja, se você parar de pagar, você perde alguma coisa. 10% para você guardar poupança. Mesmo, poupança. Poupança para quem para quem não tem muita coisa guardada, ou para quem está começando, você perguntar para qualquer um dos especialistas, colegas nessa área, de grana, de comportamento financeiro, de dinheiro, o cara vai te dizer poupança, porque é o mais óbvio, você abre lá com R$50, com Esse 5% pode ser naquele fundo que você não pode tirar antes de 2 anos? De preferência assim, que se você tirar, você perde alguma coisa. Tipo, há uma punição se você te mexer nesse dinheiro, então vai pagando sempre lá. E aí onde a gente às vezes é um pouco polêmico, é na questão da doação. Eu sempre digo, e a gente faz isso também, que você doe, né? O 10 é o número que eu estou colocando aqui. É incrível as coisas que te acontecem quando você doa. É o teu dízimo, cara. É uma espécie... Vamos chamar... O teu dízimo, aí, o teu dízimo sou eu que faço. Eu coloco onde eu quiser. Quando eu digo que as pessoas, às vezes, que há uma restrição em torno disso, ou melhor, às vezes há umas discordâncias em torno disso, é assim, para quem que eu dou, né? Então, eu sempre costumo dizer o seguinte, você tem 3 formas de acreditar ou não que essa coisa dá certo. A primeira dela é de uma forma fria, de mercado. Imagina o seguinte, num lugar onde tem 100 mil circulando para 100 mil pessoas. Ou melhor, num lugar onde tem 1.000 para 1.000 pessoas. Eu dou 10% daqueles 1.000 para jogar lá. Vai ter 1.100. Então essas pessoas que se esse dinheiro fosse dividido, elas seriam, no caso, 10% a mais para gastar. Economia, a coisa cresce, o bolo aumenta. Essa é uma forma de você acreditar. A segunda são aquelas pessoas esotéricas, tipo, acredita na lei do universo. É fantástico, cara, pensa, foi e volta. E a terceira é do lado espiritual, que funciona fantasticamente bem também. Também sou desse time. Não tem como. Tem uma pessoa, um orador que eu adoro a fala dele, ele fala o seguinte: nunca dê do seu realmente se você não der de si. Então o importante é que você dê mais do seu coração. Nunca dê do seu realmente se você não der de si. Ele chama Ed René, um camarada fantástico. Nunca deu mesmo, nunca deu do seu, do bolso, se você também não deu de si. Ou seja, você tem que dar com o coração, com alegria, não é? Então a doação funciona. Mas volta para o estacionamento dos 10%, não entendi do estacionamento. Então, não, eu pago seguro anualmente, você também paga, a maioria de nós paga. Então, eu não concebo a possibilidade de pagar R$30 para ficar lá 3 horas, se eu posso pagar 2 cartõezinhos ou 2 horas, 2 cartõezinhos do Zona Azul, não faz muito sentido. Nossa, abafa o caso que na Paulista tem lugar que é R$50. Então, eu acho um crime. Mas enfim, né, isso também gera polêmica. Mas pode passar alguém e riscar o seu carro, vai ficar mais caro. Quantas vezes riscaram o teu carro no último ano? Nenhum. Né? Então quer dizer que homem... E solteiros e casados, quem é que gasta mais? Em 2007 e 2008 eu fiz uma pesquisa com 50 e poucos brasileiros que tinham mais de R$1 milhão. O Luquinha gasta muito. Luquinha é solteiro. O Luquinha é solteiro. Case, Luquinha. Esse é o conselho para você, se pudesse dar. Ele está fazendo assim, ele sempre faz assim. Não. E recentemente, inclusive, saiu uma pesquisa que ao final do ano o casal tem R$5 mil no Brasil a mais do que uns solteiros, que tem alguma coisa a mais. Tá aí na internet. Pesquisa lá R$5 mil por ano para o casal versus solteiro, você vai chegar nesse número. Mas enfim, essa pesquisa foi assim, com 52 brasileiros que tem mais de R$1 milhão em dinheiro. Portanto, você imagina o seguinte, se o cara tem R$1 milhão em dinheiro, ele tem mais outras coisas, né? Não, ele não só tem só R$1 milhão. Mas assim, você acha que o comportamento do solteiro é porque vai para esborne? Vamos lá. E aí, o que eu descobri? Se o cara era solteiro, se o cara é casado, ele tem, em relação ao solteiro, uma chance de 11% a mais de ter R$1 milhão até os 60 anos de idade.
Olha só, é 11%. Não, e tem mais, e seja fiel, sabe por quê? Tem a seguinte questão, aumenta em 5% o bônus, vai para 16,5% de possibilidade de fazer R$1 milhão até os 60 anos de idade em relação ao solteiro. Olha que lindo. É bom ser casado e é bom ser casado e fiel. Casado e fiel. E com a primeira esposa por isso aumenta mais as chances. Por isso que tem tanto pobre no Brasil. Agora entendi por que tá todo mundo pobre, entendeu? E é verdade que o pessoal que tem uma renda assim muito boa são os homossexuais? Público fantasticamente bem. Pensa, não tem criança para criar, pelo menos até então não tem, né? Tá começando mesmo a ter. Casados, eles têm no uma máximo grana. tem um bichinho de estimação, o cara viaja bastante, gasta muito com turismo. Gasta muito com turismo, não é? com cultura. Com tudo, com muito barzinho. É uma classe. Bom, e são 2 caras gerando renda, ou 2 moças gerando renda, para uma única casa. É fantástico, sem ter as despesas que um casal tradicional, se é assim que se pode se dizer, teria com filhos, com escola, com educação, com saúde, né? Todo aquele gasto enorme que uma família. É fantástico. É uma renda boa. Todo mundo está de olho nesse mercado, nessa parcela do mercado. Os hotéis. Né? Agora, mães assim que têm filhos adolescentes de 16 anos, é aquela galera que, 0 a 0. Ainda bem que não tá em dívida, né? Ainda bem. Pessoal, este livro aqui, nós vamos sortear 2 deles no próximo bloco. A gente vai lançar o sorteio e aí na semana que vem anunciaremos, Luquinho vai anunciar em primeira mão, Dinheiro dá em Árvore, do Júnior Portari. Aí eu vou perguntar para ele, dinheiro dá em árvore mesmo? O que tem aqui pra gente? Segundo bloco, fica aí que tá muito bom. Júnior Portari, seu comportamento financeiro. Segura aí. Você lembra do relógio Champion e do beijoqueiro? Você lembra? Se você não lembra, a gente te ajuda a lembrar. Programa Geração, toda segunda às 7 da noite aqui, na TV Geração Z. Oi, meu nome é Mineirinho de Maceió e eu estou aqui na TV Geração Z com o programa Nó na Cuca. O programa feito para você, com você e por você. Às sextas-feiras, às 15 horas, ao vivo, viu? Tete a tete com você. Olá, eu sou a Solange Frazão e eu queria convidar você a entrar em forma com saúde comigo todas as segundas-feiras no programa Em Forma, das 2 às 4 da tarde. Vou te esperar, até lá! Um pequeno gesto para a ignição, movimenta a roda de ação e reação. Toda essa dureza das Marias e Joãs se tornam beleza quando o amor entra em ação. Um sorriso aberto, estampado de João. Conectadas e conectados, estamos aqui ao vivo com seu Conexão Comportamento, 13 horas e 24 minutos, falando com o Júnior Portari, palestrante e professor da Fundação Getúlio Vargas sobre dinheiro dá em árvore. Tem como você poupar pelo menos 25% do que você ganha, sabia? Então nós vamos sortear esses 2, ele vai autografar assim que terminar, ao vivo, @tvgeraçãoz.com.br. Escreva aí qual é o seu comportamento financeiro, porque a gente quer saber, tá bom? Beleza? Ô, Portari,
Me explica esse negócio de dinheiro da árvore, porque eu já tô afim de deitar embaixo de uma. Então, essa história toda começou em 2002, quando nós sofremos o... Não sei se você vai lembrar daquela época do 11 de setembro. Lembro. Então, a nossa empresa passou por Eu tinha 5 anos, mas eu acho que eu tinha uns 4. A nossa empresa passou por uma dificuldade e eu, consequentemente, né, também passei por aquela dificuldade. Fui parar no hospital com uma crise nervosa por causa de dinheiro, de falta de dinheiro. Porque sabe aquele cidadão assim que ganha muito bem e gasta tudo? Sei. Vive duro, ganhando bem. Era você? Era eu. Aí essa foi a primeira lição e de lá pra cá eu falei, preciso mudar. Depois eu conheci a minha esposa, que ela tem um pensamento assim muito parecido com o meu, de frugalidade, né? Ou seja, viver com o necessário, né? Não gastar tanto com o que não é preciso. E aí, esse foi o segundo ponto de incentivo para escrever O Dinheiro da Árvore. E o terceiro, aí foi a Dona Maria. Dona Maria me deixou assim de boca aberta. Ela uma vez era nossa faxineira, uma vez eu passei em casa para almoçar, ela estava lá, eu falei, Dona Maria, tudo bem com a senhora? Ela falou, tudo bem e tal. Posso usar o telefone? Posso, é que o inquilino não está pagando, vou lá ligar na imobiliária para cobrar. Eu falei, mas a senhora tem inquilino? Ela falou, alguns. Nossa! Eu falei, caramba, né? Ela tem alguns, eu não tenho nenhum, e ela trabalha aqui em casa, faz alguma coisa está errada. Bom, aí daí para frente isso era o que faltava, né? Eu já tinha tido 2 empurrõezinhos, né? O primeiro foi essa crise de 2002, o segundo foi a minha mulher que me puxou muito a orelha para eu me comportar financeiramente melhor, e a terceira foi a Dona Maria. Aí eu falei, Dona Maria, me conta essa história. Ela me contou que ela tinha 4 imóveis. Gente, que ela dividia por 2. Então ela tinha 8 rendas, micro-rendas. Inspiração incrível. Aí eu fui atrás, pesquisei, entrevistei, conversei muito com pessoas a respeito de dinheiro. E apesar de eu falar muito de vendas, porque eu sempre fui um vendedor nas empresas, esse é um tema que me pegou pessoalmente. Então ele veio junto comigo e essa é uma bandeira forte. E aí eu descobri que tinha fórmulas. Aí foi aí onde a gente escreveu o livro e graças a Deus foi um sucesso instantâneo. 3 edições, assim, 15 mil cópias best-seller rapidamente, não é? E aí eu descobri que da Em Árvore o livro, aí eu acabei fazendo uma negociação com a... Não, é engraçado porque eu já dei de presente o livro deles 2 vezes. Puxa, mas você deveria ter vendido. Você nem né? sabia. Não, era presente. Tá. E aí eu descobri o seguinte, que era interessante o processo, conversei com a editora, comprei os direitos do livro, eu mesmo edito hoje, a gente vende nos eventos e tem ajudado muita gente. Mas muita gente, no Facebook, na internet, nas palestras, sempre eu tenho um depoimento bacana. Puxa, foi muito legal, mudou a minha vida. Dá umas 2 dicas assim. Então, ele tem 4 coisas, eu tenho até vergonha de falar, porque é simples demais. É o que todo mundo escreve. Não é só isso, porque tem um lugar onde você anota tudo. Então, exatamente. Você fica de frente com a sua realidade. Quanto você ganha, quanto você gasta. Exato. Até gasolina. Exatamente. Cafezinho. Isso. As pessoas, assim, para começar, elas têm que ter um controle exato do que gasta. Eu não sei quanto eu gasto de cafezinho. Então, aí é um problema, porque você deve gastar por ano alguma coisa de valor. Eu gosto muito de café. Coisas básicas demais, olha. Você precisa saber exatamente no detalhe quanto é que você ganha. Se as pessoas daí, as pessoas que estão nos escutando, os nossos amigos do Facebook e tal, pedirem, eu até me comprometo aqui no ar, existe um modelo diferente de fazer isso. Uma planilhinha específica, não como essas que você encontra na internet, mas uma forma diferente de conhecer os seus números. Que ele vende, viu, gente? Não, essa a gente disponibiliza para as pessoas. E aí, deveria vender. Conexão Comportamento já está conseguindo alguma coisa. Exatamente. Depois então, a judia sou eu. Coisa 1, tem que conhecer muito certinho os seus números, não da forma que a gente acha que conhece. Se dá certo, por que no fim do mês falta dinheiro? Então essa é a coisa número 1. Depois, você tem que gastar menos do que você ganha, tem que adequar essa realidade. E lembra do que eu falei aqui agora há pouco? Tem 25% em algum lugar que você pode cortar. E as pessoas falam, mas quanto sacrifício é nada. É que os pequenos juntos, aquela trufa multiplicada por 2, depois por 22 do mês, dá uma grana louca no final do ano. E não sobe o açúcar no sangue, né? Entre outras histórias. Então a coisa 1 é que você tem que conhecer de uma forma diferente. Essa forma, vamos nos comprometer de mandar por e-mail para os teus ouvintes e para os nossos amigos. A segunda coisa você tem que gastar menos do que ganha. A terceira, você não pode ter dívidas. Você até pode, se for uma dívida boa. Por exemplo, de repente o teu vizinho está em dificuldades, digamos assim, e aquele carro que custa 25 mil reais, ele precisa vender urgentemente por 19. Então, se você tiver 17 emprestado no banco, compensa você comprar e de repente vender por 22, se você tiver alguém para... Sei lá, só um exemplo que veio aqui à cabeça, mas é um dinheiro bom. Esse é um empréstimo bom. Mas enfim, você não pode ter dívida. E hoje está fácil negociar dívida, porque os bancos e as credoras querem receber. E nós queremos pagar. Exatamente. Quando isso acontece, essa junção maravilhosa de desejos,
Cara, sempre tem um acordo bacana, mas muito bacana. Eu estava em Porto Alegre dias atrás fazendo um evento e nesse hotel estava lá, sala de reunião do Banco X. Era um banco que se juntou com outro aí e tal. E aí eu fui perguntar para a moça, esses papéis que eu sempre carrego comigo dizendo que tem até 92% de desconto na dívida é fato? Ela falou, Eu falei, pode melhorar? Eu falei, pode, mas não fala o que eu falei. Então, hoje você consegue Peraí, você negociações. tem lá uma dívida com o banco. Isso, ele vai te chamar para negociar. Então tem banco que deve andar dando ainda até 92% sobre a tua dívida. Que isso? Cara, se você devia 15 mil, você deve Você tá falando 92% sério? menos, Gente, exatamente. eu não sabia. Você sabia o que Não, é e ela ainda me falou o seguinte, Amei. olha, um moço, essa é uma história que eu conto nas palestras de finanças. O moço disse para a esposa dele, tá aqui meu cartão, compra um jogo de quarto para nossa filha que vai nascer. Aí a mulher dele foi lá e comprou o jogo de quarto, mas ele comprou o berço, a cama, um monte de outras coisas. Enfim, passaram-se 2 anos, ele estava desesperado com 60 mil reais em débito no banco, no cartão de crédito. Ele pagou 4 parcelas. Eu não tenho certeza se 4 de 300 ou 3 de 400. Ele pagou R$1.200 desses quase 60 mil. Então os bancos estão querendo, e não é nada mais justo do que você aproveitar um embalo e negociar isso. Né? A história de maior sucesso que você conhece é a da Dona Maria? Não, ótima pergunta. Quando a gente estava escrevendo O Dinheiro Dá em Árvore, eu fiz uma pesquisa profunda com essas pessoas, né, que todos começaram do zero. Ninguém recebeu herança, eles não tinham um grau elevado de educação. Eu não estou com isso estimulando que as pessoas não estudem, não, pelo contrário, quer ter dinheiro, que tenham estuda. boas ideias para fazer um patrimônio. Exatamente, né? Então, essas pessoas têm histórias incríveis. Aí, tem o seu Antônio Besson. Essa história eu conto a um senhor de Osasco, em São Paulo, que ele tem uma frota de 150 fiorinos, mas ele era pedreiro. Então eu fui almoçar com ele num restaurante chinês aqui na Lapa, em São Paulo. É um dos mais baratos que eu consegui negociar, né, para levar tanta gente para almoçar. Porque esse livro saiu de entrevistas com essas 50 e poucas pessoas. E ele me contou uma história fantástica. Ele não tinha nada, não é? E ele começou esse negócio. E hoje ele tem 60... ele não tinha 60 anos, ele tem um pouco mais de 60 anos. Ele tinha 150, da última vez que a gente conversou, 150 fiorinos e prestava serviço para tantos prédios de São Paulo, criou 4 filhas formadas em universidades de ponta no Brasil, isso nos últimos 20 anos, ou seja, entre os 40 e os 60, ele fez coisas que a maioria de nós vai levar uma vida inteira e não vai conseguir fazer. Então esse seu Antônio é tão interessante, porque o apelido dele era Toninho Cabeção, era um senhor nordestino muito bacana, e aí as meninas, as filhas dele, criaram uma identidade nova para ele, virou Antônio Besson. Aí depois eu falei, mas por que Antônio Besson? Que bonito, né? Eu falei, era Antônio Cabeção. Mas Antônio Besson! Eu pensei que o cartão de fosse visita deles eu também achei que fosse italiano, alguma coisa. Cartão de visita, fantástico. E Olha, outras que legal, tantas quero nesse ver. nível. Outras tantas, assim, dá para fazer. Tem uma teoria que se diz mais ou menos assim, em 16 anos você consegue se aposentar. Se você tem 20, com 36 anos você pode estar aposentado. Olha que interessante. Olha. Não necessariamente aposentado, mas com renda de aposentadoria em 16 anos. Falando em aposentado, você falou alguma coisa de aposentado, que 0,86% dos brasileiros... Se você buscar hoje aí na internet, você vai ver esse número, é um número público, que menos de 1% das pessoas no Brasil que estão em idade de se aposentar, menos de 1% dessas pessoas tem uma renda decente, uma renda digna. Elas, geralmente, assim, você tem lá 25% que depende de parentes, de caridade, de parentes. Você tem mais 25% dessas pessoas que pedem, e 50% dessas pessoas, para completar os 100% dessas pessoas, todos esses 99% dos brasileiros, tem que trabalhar de volta. Imagina, você está na idade de você descansar e você é obrigado a trabalhar para complementar a renda, senão você não vive. Não é interessante essa ideia. É engraçado, eu tenho, lógico que é uma particularidade, né? Eu adoro o que eu faço. Então eu não me vejo sem fazer o que eu faço, nem num futuro assim muito distante. Mas por isso uma que coisa é eu você cuido da minha trabalhar saúde. por prazer. Não é? É prazer. Então é diferente. Né, agora você gostou, né, Bê? Não, Como é que faz para ter uma renda extra? Então vamos continuar falando de prazer. Vamos falar de prazer. Certa vez eu estava falando lá em Manaus ou Belém, não lembro bem, aí uma moça perguntou assim, pô, Portari, legal, gostei dessa história, porque eu falei numa renda extra prazerosa. Aí a menina falou, legal, com esse corpinho aqui, você acha que eu tenho chance? Eu falei, não, para, são outros prazeres, vamos lá, vou te explicar. Então é assim, a gente geralmente tem uma atividade, não é? E
você tem espaço na tua agenda para fazer outra coisa, se você quiser. Tem gente que chega em casa, toma banho, outros nem tomam, põe as duas perninhas em frente ao banquinho e vai ver a TV. Exatamente. A famigerada novela. Sei. E outras pessoas chegam em casa e vão para a internet fazer um monte de besteira. E outras pessoas chegam em casa e vão para a internet aprender alguma coisa. Por exemplo, eu não entendia nada de marketing digital. De 2010 para cá eu dei uma boa pesquisada, aprendi umas coisinhas legais que a gente está usando em favor das nossas coisas. Então, é um ensino de graça que está lá. Vale a pena trocar novela por essas coisas. Então, o que é a renda extra prazerosa? É algo que você pode fazer, que não conflita com o seu trabalho, porque é muito importante. Pensa, a empresa está lá, paga para o cidadão trabalhar para ela. E durante o expediente ele está pensando em outra coisa. Que não dá. Tá errado. Trabalhando por conta, aí também eu não concordo. Né? Então, aí veja bem, digamos que não, que você vai fazer a coisa certa. Você vai aprender outra coisa diferente. Cara, tem um monte de coisa. Tá, pensa comigo. Quantas pessoas hoje gostariam de ter uma aula de inglês particular? E quantas pessoas você conhece que moram fora, que fala inglês e está aí disponível? Outras empresas precisam de motoristas para home care, para trabalhar 2, 4, 6 horas da madrugada. E quantas pessoas têm habilitação para dirigir um veículo profissional? Quantas pessoas querem um bolo para a festa de aniversário do filho dela? E quantas amigas tuas você conhece que faz um bolo fantástico e está reclamando de dinheiro? E quantas pessoas falam outro idioma, podem dar outra língua? Outros, como nós, dão aula em universidade, podem dar aula. As universidades estão precisando de bons professores. Quantos executivos estão aí sofrendo porque está com a grana curta e o cara poderia ir super bem numa universidade, assim sucessivamente. Então, a renda extra prazerosa é isso. É algo que você possa encontrar para fazer, para complementar a tua renda, mas que dê prazer. Aí eu não sei se a pergunta fatal é, me dá um exemplo disso? Né? Eu posso dar curso de striptease, viu, Luquinha? Essa seria a minha profissão hoje, se eu não fosse coach, dá licença, não dá pra pagar porque não é gravado, né? Boa. Então, aí se você me perguntar, pô, mas me dá um exemplo. Eu vou fazer um trabalho nesse próximo domingo para uma empresa de marketing multinível. Então o cara vende colchões magnéticos. Olha, é uma renda extra para aquelas pessoas que vão lá me assistir, que elas não precisam investir tanto e elas têm a graninha garantida. Portanto, funciona mesmo? Bom, tem o marketing multinível tem lá seus contras e prós, as pessoas, muita gente critica, tá? Mas por que critica? O que eu descobri? 2,5% só das pessoas têm aquele perfil. Portanto, eu estou assistindo aí, você e a Thalia no Conexão, mas eu não sei o que é o tal do marketing multinível. É Herbalife, pode falar marca? É só essa coisa que a mulherada tenta te vender por aí. Monavi você pode falar. Monavi, eu gosto do pessoal do Monavi. Monavi, Herbalife, esse povo todo aí. Enfim. E eu conheci, nos últimos 5 anos, as pessoas dessas empresas que vão me buscar no aeroporto, presto trabalho para eles, a gente vai conversando. Gente com renda de 60, 90, 120 mil reais por mês. Renda extra que agora já não virou mais extra. É lógico. Né? Então essa é a coisa número 1. Hoje você tem uma possibilidade bacana. A classe média nossa se expandiu, está enorme, gigantesco. Todo mundo doido para cuidar da aparência, da saúde. Vai vender alguma coisa nos teus horários. Verdade. Tem gente ganhando bastante grana com isso. Mas só 2,5% ficam ricas de verdade. 2,5% dessas pessoas. Mas, e aí tem um monte de gente que dá para trás, né? Para pelo meio do caminho. Outra coisa que eu tenho achado interessante para as pessoas ganharem um pouco de dinheiro com a internet. Tem N coisas que você pode fazer. Ontem eu estava vendo lá uma coisa chamada dropshipping ou é uma venda que você cuida da venda, você vende alguma coisa pela internet, aí você recebe o dinheiro do cliente, paga o fornecedor lá nos Estados Unidos ou na China e o fornecedor manda direto para o teu cliente. Você ganha uma comissão. Olha, sem sair de casa. Né? Então a internet hoje oferece uma gama de opções gigantescas. A gente só tem que saber se é um site confiável. Exatamente, exatamente. Então e foi inclusive a pessoa que falava disso dava essa dica. Não, olha lá, vê se tem referências, etc. E tal. Alguma reclamação, Sim. algum processo é importante. Olha que exemplo rapidinho da internet. Um conhecido falou assim, eu vou alugar um apartamento. E eu tenho um apartamento que eu vou pôr para alugar. Aí ele foi na internet e colocou lá, apartamento para alugar em tal cidade. Aí surgiu um monte de internet tal, na busca dele, ele falou, interessante, então deixa eu criar o site do meu apartamento para alugar. Aí ele criou lá, apartamento, alugar, Jundiaí. Aí, interessante isso. E esse sitezinho dele era um site como se fosse um blog do próprio apartamento. Faz menos de um ano ele vendeu por R$3.500 esse domínio. E o cara está lá, e quem comprou largou para lá. Mas enfim, dava para ganhar imagina um corretor de imóveis recebendo 3, 4, 5 ligações por dia. Você acha que se as pessoas, as conectadas e os conectados já começarem a anotar hoje, agora, tudo que eles gastam durante o dia inteiro, você acha que já dá uma aliviada? Pega um caderno de matérias.
de 90 páginas, 90 folhas. Põe em cima da sua geladeira, deixa lá. Quando você chegar à noite, você tira do bolso todos os recibinhos que você acumulou durante o dia. Ah, portaria, mas eu paguei o flanelinha lá, eu paguei R$3. Anota na palma da mão, anota firme para não pagar. Palme top. Eu no palma top, exatamente. Aí você chega na sua casa, você pega e faz o seguinte, você anota todas essas despesinhas, as com comprovante, as não e as com não Sem comprovantes. comprovante. Exatamente. Durante 90 dias. Por que 90 dias? E por que na geladeira, em cima da geladeira? A geladeira é o lugar onde a gente vai quando chega em casa, não é? Ou tomar uma água, enfim, a gente vai para a cozinha, né? Então deixa ela lá. E por que 90 dias? Né? Porque 90 dias é um prazo mais ou menos que você leva para conhecer mesmo, ter intimidade com os seus números. Ó, é um sacrifício pequeno, pensa bem. 3 meses. E pode mudar a tua vida para sempre. E é assim, acontece assim, essas são as características de quem... Você deve ter ouvido a história do Carlos Slim, não é? Daquele milionário mexicano que é dono da Claro, dono de construtora, de shopping center. Ele anotava todos os centavos que ele ganhava com as primeiras mesadinhas micro dele de $8, se eu não me engano. Que maravilha. A anotação é poderosíssima. Então a pessoa vai anotar durante 90 dias tudo que ela gastou. Então ela vai saber quanto é que ela custa mais ou menos por mês. Mais ou menos. Por que mais ou menos? E aí ela põe as contas também da casa, Sim, luz, são e tudo. 7 tipos de contas. Não vamos muito profundo Não, nisso. porque aí não, ó, tá no livro, exatamente. É o livro. Isso. Mas você vai saber, Thalia, quanto que você gasta, aquele gasto normal do mês, com aluguel ou prestação de apartamento, escola das crianças, enfim, isso você sabe. Mas tem uma coisa que não dá para saber, por exemplo, quando você é convidado para uma festa de casamento, por exemplo, aí você foi convidado para uma festa de casamento lá no interior, você gastou pedágio para ir, não gastou? Presente. Combustível, não, pra gente deixa por último. Combustível, você foi fazer o cabelo, você alugou roupa, enfim, aí digamos que você ainda... Estadia. Se você dormir lá, você tem estadia. Aí digamos que você, ainda para completar, foi convidado para ser madrinha de casamento. Né? Imagina o tamanho do presente. Enfim, essas despesas não tem lugar nenhum para você marcar. Então é bom que você também faça uma conta, principalmente de cabeça, lembrando das despesas que você tem por ano. Aí você soma tudo isso, o que é? IPTU, IPVA, essas despesas que vêm, rematrícula das crianças, livros. Principalmente esse Junta começo de ano tudo, assim, que é um tudo, exatamente. Junta tudo isso, soma e divide por 12. Então todo mês você sabe que você custa aquele número lá primeiro, que é o variável, né, que é o fixo que você paga todo mês, e esse segundo número que é anual. Geralmente esse segundo número, que é a soma de tudo que você gasta assim uma vez só por ano dividido por 12, geralmente ele dá 10%, 15%, às vezes até 20% do outro número. Então digamos que você fez umas contas assim, eu gasto R$1.000 por mês para viver. Então você já sabe que você gasta entre R$1.150 e R$1.200. Entendi. E me diz uma coisa, eu vou fechar agora, ó. Fecha. Vou fechar porque eu quero saber se você aplica em você tudo que você ensina. Boa pergunta. A maioria de nós fala uma coisa e não faz, né? Mas a gente faz sim, tá? É que cada momento da sua vida você tem que ir adequando, não é? Se você está num momento mais de dificuldade, é um momento de retenção, né? No momento que não está tão difícil assim, mas enfim, eu faço assim, eu aplico quase tudo que nós falamos no livro, porque quando eu escrevi o livro era um momento, hoje é outro. Mas, por exemplo, eu não paro o carro, eu já falei isso aqui para você, né? Quer dizer, eu não paro o carro em estacionamento muito raramente, só se é um lugar mais complicado. Então, o que mais? Para fazer uma viagem, por exemplo, mas eu compro passagem com uma antecedência monstra, geralmente você consegue bons descontos. Outra coisa, assim, sempre que eu vou comprar algo, eu me faço 2 perguntas. Para quê e por quê? Para que eu vou dica comprar é muito isso? boa. Mas olha, não tem jeito de dar errado. Para que eu vou comprar isso? Para quê e por quê? E por quê? E por quê? Porque eu vou me sentir bem. Bom, isso não é a resposta, não compro. Então isso é um negócio legal. Outra coisa, não ando com talão de cheque. Eu também não. 5, 6 anos que Também não. tem 2 folhinhas lá que já estão até perdendo a cor. Mas não anda com cartão de crédito? Também não. Né? E o cartão de crédito meu é Amex. Opa, eu quero mexer de todos esses caras que ele tá falando aqui. Porque o pior cartão que você tem, os juros são caros, ninguém aceita, então você não gasta, não é? Mas também não ando com ele na carteira, e assim sucessivamente. Então, quem está ouvindo do outro lado talvez pense, o cara é mão de vaca pra caramba. Não. Não, gente, ele viaja, ele faz 3 diverte viagens por ano. Nem todo mundo, né? Mas comedidamente, né? Pensando que, será que precisa ser isso, né? Será que precisa ser tudo isso, não é? Me diz uma coisa, a pessoa que quer te contratar para fazer palestra ou consultoria financeira, assim, ele é meu consultor financeiro, mas eu divido com vocês. Por favor, juniorportari.com.br. Só isso? Isso, juniorportari.com.br. Vai ver o trabalho da gente.
Agora eu vou pedir pra você deixar uma... Já acabou, tá vendo como passa rápido? Vou pedir pra você deixar uma mensagem final para as conectadas e os conectados. Para as conectadas e os conectados. Boa. Você não ganha mal, você gasta erradamente o seu salário. Adorei! Nossa, Luquinha, que demais! Gente, então voltando, esse livro aqui é uma mina de ouro. Então, dinheiro dá em árvore. Eu vou até ler, ó. A fórmula ideal para organizar as finanças e guardar muito dinheiro, do Júnior Portado. Ele vai autografar ao vivo, @tvgeraçãoz.com.br. Escreva aí como é o seu comportamento financeiro. As 2 melhores respostas vão levar. Semana que vem, muito obrigada por ter estado. Muito obrigada. Prazerzão. Você vai voltar, né? Porque Opa. nem deu tempo de fazer nada. Semana que vem, você vai saber a diferença entre depressão e tristeza e por que tem tanta gente tomando remédio contra a depressão ou para o tratamento de depressão aqui no Brasil com a psiquiatra Mônica Caio. Sensacional. Gente, muito obrigada pela companhia. O programa, assim, foi sensacional. Semana que vem a gente se encontra e vamos em frente. Conexão. Beijão.